Pai, nós te agradecemos pela sua presença que está aqui e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor governe nesse lugar, que o Senhor dirija todos os aspectos dessa reunião. Te pedimos que a sua presença manifesta possa falar no nosso coração, possa nos impulsionar e possa nos levar no centro da vontade do Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que toda tristeza, abatimento, angústia, toda preocupação vai embora agora em nome de Jesus. Nós estamos debaixo do domínio do Senhor. O Senhor está cuidando de nós em todos os detalhes, por isso toda mentira, engano contra a nossa vida, contra o nosso trabalho, família, qualquer aspecto, nós anulamos e damos uma ordem, vai embora em nome de Jesus. Somente a verdade do Senhor prevalecerá. O Espírito Santo está conosco todos os dias, em todos os momentos, para nos ajudar, o Paracletos, para nos ajudar em todos os aspectos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta uma pessoa que está aí do seu lado e declara a bênção de Deus sobre ele, em nome de Jesus. Sobre a família dele, sobre a casa, sobre o dia. Declara o amor do Senhor. Assim, eu declaro a presença do Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois você pode se assentando. Amém. Mais uma quinta-feira que nós estamos aqui juntos. Glória a Deus. Uma das coisas que eu tenho recebido muitas perguntas durante todos esses anos aqui como igreja, como cristão na presença de Deus, eu tenho recebido muitas perguntas e algumas delas que sempre se sobressaem é a pergunta de muitas pessoas que estão na igreja, e as pessoas perguntam assim: por que a minha vida não muda? E aí eu quero falar sobre isso, acho interessante a gente falar sobre isso, porque eu creio que o Senhor tem uma porção nova para nós essa noite, amém? Então, uma das coisas que eu entendo, que eu percebo, é que Deus ele não transforma primeiro as circunstâncias. Deus sempre transforma, é um padrão de Deus, primeiro a nossa mentalidade, a nossa identidade, e depois, por fim, Ele transforma o nosso comportamento. Existe uma pergunta, e essa pergunta eu tenho ouvido durante muito tempo: pastor, por que minha vida não muda? Por que certa área da minha vida não é transformada? Então, muitas vezes nós esperamos a seguinte resposta como cristãos. Nós esperamos a resposta: você precisa orar mais? Você precisa jejuar mais? Você precisa participar mais dos cultos? E eu vou dizer uma coisa, isso é muito importante. Mas, de fato, existe algo que vem antes disso, que nos leva a vivermos realmente uma vida transformadora em Deus. Quantos querem viver uma vida transformadora em Deus? Amém, glória a Deus. Por quê? Por que isso? Porque ninguém consegue, de fato, viver acima da sua mentalidade, da mentalidade que você possui. Ou seja, nós só podemos ir até onde nós enxergamos. Nós não podemos ir a lugares que nós não enxergamos. O tamanho da nossa visão em relação a quem Deus é, vai determinar o tipo de vida de que nós vamos viver diariamente, o tipo de promessa que nós vamos viver diariamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Cristo Jesus, todas as bênçãos de Deus já foi liberada para todos nós. E aí a pergunta é: por que a minha vida não muda em determinadas áreas? E nós vamos falar exatamente sobre isso. Por quê? Porque se de fato ninguém consegue... Se você não consegue enxergar além do lugar onde você está, logo de fato, muitas vezes, você pode ficar paralisado no lugar onde você está e não conseguir avançar em determinadas áreas da sua vida. E durante todos esses anos eu vi muitas pessoas mudarem de igreja, eu vi muitas pessoas mudarem de cidade, mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar até de rotina pessoal. Mas a verdade é, enquanto a nossa forma de pensar não for transformada por Deus, nós não vamos conseguir enxergar uma nova perspectiva daquilo que nós precisamos fazer e viver. Então, isso é um ponto importante. Se a nossa forma de pensar continua sendo a mesma, a nossa vida, meus irmãos, vai continuar produzindo os mesmos resultados constantemente. Por que eu estou falando isso? Porque toda mudança na nossa vida
toda mudança de ambiente que a gente decidir em fazer porque a gente precisa viver algo novo, ela é temporária quando a nossa mentalidade permanece a mesma. Eu vou dizer uma coisa, nós estamos transicionando para um novo prédio. O que nós precisamos? De uma nova forma de pensar, de uma nova mentalidade. Por que eu estou dizendo isso? Imagine comigo uma situação onde exista uma águia que essa águia nasce para voar. E por um tempo, essa mesma águia, ela possui asas enormes, ela possui uma visão extraordinária, mas ela, em momentos, no momento quando ela nasce e cresce, ela começa a conviver com galinhas. Então ela convive com galinhas, ela cresce vendo as galinhas, ela aprende a andar como uma galinha e ela aprende a viver como uma galinha. A pergunta para nós é, de fato essa águia é uma galinha? Não. Mas, olha só, como ela apenas viu só isso, ela passa a achar que ela é uma galinha. Por quê? Entenda uma coisa, porque ela não descobriu quem realmente ela é. E isso é importante a gente entender por quê? Porque o ambiente onde nós estamos muitas vezes está nos moldando e nós não conseguimos ver a perspectiva daquilo que Deus tem para nós. Então, uma águia que cresce dentro desse contexto, ela fica presa no chão. Por quê? Não falta asas, não falta visão, porém falta consciência, falta mentalidade. Por que eu estou dizendo isso? É exatamente isso que eu percebo que acontece ao longo de tantos anos com muitos cristãos. Foram regenerados, muitas vezes receberam uma nova natureza por meio de Cristo, foram feitos filhos de Deus, mas ainda continuam vivendo segundo a mentalidade antiga. E esse é um problema, por quê? Porque o maior cárcere do ser humano não é muitas vezes o lugar, mas é a forma de pensar, é a mentalidade. E para que a gente possa entender isso de fato nessa noite, eu tenho alguns pontos aqui. O primeiro ponto repete comigo, a transformação começa na minha forma de pensar. Olha que interessante isso. Paulo, ele vai escrever em Romanos 12:2, e ele diz uma coisa interessante. Não vos conformeis. Pode abrir Romanos 12:2, eu vou esperar, tá? Romanos 12:2. Eu não vou ser tão acelerado assim numa quinta. Romanos 12:2 vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o texto vai dizer, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, quando nós observamos esse texto, existe uma coisa importante nesse texto. Paulo, ele não está falando para que nós possamos transformar o ambiente. Percebe? O texto diz, transformem a sua forma de pensar, transformem a sua mentalidade. Por quê? Porque como Deus trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso que muitas vezes a gente olha para situações da nossa vida e nós falamos assim, eu preciso de uma intervenção de Deus aqui. Se Ele resolver isso, está tudo perfeito. Mentira. Vai ser resolvido e muitas vezes você vai estar com outro problema que você vai encontrar no meio da sua jornada. Por quê? Porque não é sobre aquilo que Deus pode resolver externamente, mas é internamente. Então Paulo, ele está falando exatamente sobre esse ponto, meus irmãos. Ou seja, no mundo existe uma cultura de mudança de comportamento, mas que não vai trazer uma mudança de mentalidade. Ou seja, Paulo está falando do caminho aqui. Então, o reino de Deus, e agora na presença de Deus, nós como filhos de Deus, precisamos entender que Deus age de dentro para fora. O reino de Deus é um chamado ao arrependimento, e um arrependimento de mentalidade, um arrependimento na forma de pensar. Ou seja, primeiro o Senhor transforma a nossa forma de pensar, e depois os nossos comportamentos vão sendo transformados. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus. É Deus governando sobre vocês. Busquem, o que ele está querendo dizer? Busquem serem governados por Deus. E todas as demais coisas os serão acrescentadas. Muitas vezes está faltando coisas para nós, porque nós não estamos sendo governados de fato por Deus. Porque aqueles que estão sendo governados por Deus, ele está sendo instruído por Deus. E Jesus está dizendo o seguinte:
e nada vos faltará, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, um problema nosso muitas vezes é que nós focamos em fazer as coisas para agradar a Deus, ao invés de reconhecer aquilo que Cristo fez em nós, e ao invés de nós gastarmos a energia em transformarmos a nossa mente para que nós possamos entender como que o reino de Deus funciona e o que Deus quer fazer nessa estação da nossa vida. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando Paulo está falando isso, a palavra no original é metamorfose, ou seja, é metamorfo, que quer dizer que vem de metamorfose, ou seja, é uma mudança de natureza visível. O que isso quer dizer? Essa transformação, ela começa onde? Na nossa forma de pensar. Enquanto isso, o arrependimento de metanoia significa literalmente uma mudança na forma de pensar, uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção. Deus nunca começa mudando as nossas circunstâncias, mas Ele começa mudando a nossa forma de pensar. Esse é o ponto principal da nossa vida. Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, Ele vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O que Ele está falando com isso? Ele está falando assim, olha, você pensava de uma forma, agora você precisa pensar a maneira de Deus. Você precisa ser governado por Deus. Você precisa ser conduzido pelo Senhor. Você precisa ser direcionado por Ele. Então, muitas vezes, a nossa vida não está sendo transformada e não está mudando. Por quê? Porque a nossa forma de pensar não está mudando. Porque nós precisamos de transformação de mentalidade. Então, o primeiro passo é esse. Por quê? Porque talvez você diga constantemente: eu não consigo. Talvez você diga para você mesmo diante das situações: sempre dá errado, nunca vai mudar, minha família sempre foi assim, eu nasci desse jeito. Sabe o que isso quer dizer? Uma mentalidade cheia de fortalezas do diabo que está te prendendo e não está permitindo você enxergar que o teu Pai é bom. E Ele te abençoa em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Percebe? Existe inúmeras bênçãos de Deus e nós estamos presos num lugar onde a nossa vida não está frutificando, não está avançando. Por quê? Porque nós definitivamente estamos muitas vezes, meus irmãos, enxergando aquilo que Deus não quer que a gente enxerga. Nós estamos presos em culturas, em mentiras, em enganos, em muitas informações e de fato algumas situações seguem por isso. Ou seja, presta atenção nisso, quando nós pensamos dessa forma e murmuramos, são sinais de que nós precisamos renovar a nossa mente. Por quê? Porque essa fortaleza mental, a vida sempre vai seguir aquilo que a sua mente acredita. E aí você fica preso nesse ciclo. Então, sua vida sempre será, presta atenção nisso, um reflexo da mentalidade que você alimenta. Se o Pai de amor diz que Ele vai cuidar de você, por que você fica murmurando constantemente, falando que Deus não reverte a situação que você está? E muitas vezes nós somos tão crentes, desobedientes, que a gente fala para Deus: Deus, será que o Senhor não está vendo a situação que eu estou vivendo? Mas de fato Ele já te entregou tudo em Cristo. Então olha só, entenda uma coisa: quem pensa como escravo, vive como escravo. Quem pensa como vítima, vive como vítima. E quem pensa como filho, vive como um filho amado de Deus. Então esse é um ponto importante. Mas existe uma coisa muito importante aqui, porque se de fato eu já tenho uma mente renovada, quem eu sou agora? E aí a gente vai para o segundo ponto, repete comigo: você não é mais órfão. Você é um filho de Deus. Fala assim: eu não sou mais órfão. Eu sou um filho de Deus. E aí abram em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, para a gente poder ler esse texto. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Que diz assim, Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha só, antes de você fazer qualquer coisa para Deus, Deus já havia decidido quem você seria. Você foi feito para ser um filho amado de Deus e desfrutar da herança de Cristo. Esse é um ponto principal. Então, se eu tenho uma mente renovada, agora eu preciso entender a minha identidade. Por quê? Porque você
não foi adotado por Deus porque você é bom ou você tem alguns dons e talentos que você faz melhor do que o seu irmão na igreja, que você acha que você faz, e isso te exalta mais e você agrada mais a Deus. Não, não, não. Todos nós somos iguais. A questão aqui é, Ele te escolheu antes da fundação do mundo para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Ou seja, não é sobre nós, é sobre Ele. Porque Ele está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Percebe? Muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas que nós não deveríamos de correr. Nós estamos investindo energia, tempo, e a gente está se matando muitas vezes em muitas coisas que, na verdade, Paulo está dizendo assim, ó, renova tua mente, entende tua identidade e você vai ser a pessoa mais frutífera que você pode viver nessa terra. Entende? Então, esse segundo ponto é importante. Por quê? Porque nós fomos amados. Fala para o seu irmão, você foi amado antes de você existir. Por que isso? Porque o evangelho, ele não começa com performance. O evangelho começa com identidade. E isso nós precisamos entender. O evangelho, ele não começa com desempenho. Ou seja, o órfão vive tentando provar o seu valor, a mentalidade de orfandade vive constantemente tentando provar o seu valor, mas o filho vive a partir do valor que já recebeu. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais e foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Será que de fato nós podemos levar isso em consideração até o final da nossa vida? Essa é a pergunta para nós. Ou seja, a mentalidade de orfandade quer nos tirar desse lugar onde nós podemos ter uma vida frutífera. Por quê? Presta atenção nisso. O órfão, ele vai pensar muitas vezes dessa forma. A mentalidade de orfandade pensa dessa forma. Será que Deus me ama? Essas são as perguntas. Será que eu sou o suficiente? Olha só, será que as pessoas vão me aceitar na igreja onde eu estou, no meu trabalho, no país onde eu vou morar, ou na cidade onde eu estou indo? Será que eu preciso impressionar as pessoas para que elas me aceitem? Essa é a mentalidade de orfandade que quer nos roubar da mentalidade de filho. Por quê? Um filho amado de Deus, ele pensa, o meu pai já me escolheu antes da fundação do mundo. Então, meus amigos, eu posso estar passando o problema que for, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, acima dessas situações e acima desses problemas. O meu pai, ele já me aceitou, o meu pai já me ama. E isso muda tudo. Por quê? Porque a maior verdade que está dentro de nós é a verdade de que Deus declarou sobre nós. E nós andamos a partir desse lugar. Não a partir de um lugar onde nós estamos fazendo inúmeras campanhas de jejum e oração. E a nossa vida não está sendo transformada. Porque tudo que nós ouvimos, nós não obedecemos. Nós preferimos uma palavra nova de Deus, ao invés de obedecer aquela que Ele já nos deu. E quando nós estamos satisfeitos no lugar e obedientes naquilo que Ele nos falou, se prepare para a próxima estação que vai ser maior do que essa em nome de Jesus, amém? Então, olha só, quem não conhece a sua identidade, sempre tentará conquistar aquilo que Deus já lhe entregou. Isso é um caminho que muitas vezes é difícil. Você fica tentando conquistar algo que Deus já te deu. Por quê? Porque a visão está errada, a mentalidade não está sendo renovada, a forma de pensar precisa ser transformada. E talvez nessa noite você esteja cansado ou cansada, mas talvez não seja o excesso de trabalho e o excesso de problemas, talvez seja o excesso da tentativa de você tentar provar o seu valor constantemente diante de Deus para querer receber bênçãos de Deus. Constantemente diante da tua empresa, constantemente diante do teu ciclo social, para querer provar que realmente você tem um valor. Então, entenda uma coisa, filhos descansam, órfãos competem. Filhos recebem, órfãos tentam merecer. Olha isso. Então, filhos obedecem por amor, órfãos trabalham por aprovação. E esse é um lugar onde nós não vamos conseguir sustentar, meus irmãos. Entenda uma coisa, você é filho. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Sabe o que isso quer dizer? Você é filho. A porta que Deus abre, Ele vai manter aberta. Não tente abrir portas que Deus não mandou você abrir. Espere Ele abrir a porta. É como Abraão, ele recebe uma promessa de que seria um pai de multidões, mas de repente ele está dando um jeitinho de Abraão, pedindo para colocar um outro filho de uma outra mulher no meio da situação que gera um problema geracional.
A criança não é problema, mas o problema que ele arrumou foi geracional. Então, o que acontece? Nós não podemos trocar a bênção de Deus, nós não podemos trocar aquilo que o Senhor está nos entregando por coisas vãs e passageiras que não vai nos levar a lugar algum. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito importante. Ou seja, para que a gente possa entender aqui, terceiro e último ponto, e a gente já está fechando, repete comigo: toda identidade verdadeira produz uma nova vida. Então, Tiago capítulo 1, versículo 22, vai dizer o seguinte, esse texto. Pode abrir aí, Tiago 1, 22. E aí a gente já está encerrando aqui para a gente poder orar. Tiago 1, 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Olha o que Tiago está falando. Ele está falando assim, olha, para de ouvir só verdades bíblicas e ficar só ouvindo. Ele está falando isso. Ele está falando assim, olha, tornem-se praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem ouve não quer dizer que está sendo transformado, mas quem pratica é transformado. Olha só, e aí ele vai dizer o seguinte: não sejam somente ouvintes. E aí, isso que é muito interessante, por quê? Porque isso é uma verdade que a gente precisa cair no nosso espírito. Presta atenção, ele vai dizer o seguinte: enganando-vos a vós mesmos. Aqueles que só ouvem, que não praticam, que não andam na direção de Deus, é como se você está enganando-se a si próprio. Aonde você vai chegar? Não vai chegar num lugar onde que Deus preparou para que você pudesse chegar. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos nessa geração, nesse tempo, nesse século, na geração da informação. Nunca houve tanto acesso de tanta informação. Agora você pode abrir tua internet aí que você tem informação do mundo inteiro, em questão de segundos. Ou seja, nunca houve tantas pregações, nunca houve tantos podcasts, nunca houve tantos cursos online, mas eu quero dizer uma coisa: informação não transforma ninguém. O que transforma é obediência à verdade bíblica. Informação sem prática é só informação. E a gente tem muita informação, tem informação boa e tem informação ruim. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos perdidos diante de tantas informações e a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque falta a direção do Espírito Santo. Você pode ter inúmeros conteúdos bons, mas se você não é guiado e governado pelo Espírito Santo, de nada adianta. Então, olha só, Jesus, ele nunca disse: tenham informações sobre a verdade. Para e pensa comigo. Por que ele nunca disse isso? Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque você ter informação sobre a verdade é algo superficial, é passivo. Você pode ter informação sobre algo sem que isso mude você de fato. É a mesma coisa que você tem um mapa na mão e você nunca vai viajar para esses lugares. Você só tem um mapa na mão, você só tem a informação. Entende o que eu estou dizendo? A informação, olha só, ela muitas vezes está fora de nós, nos livros, na internet, mas ela não nos transforma porque não virou uma revelação. Agora, percebe uma coisa? Jesus, ele vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Ou seja, só a verdade pode nos libertar. Mas Jesus não está falando sobre nós conhecermos informações sobre a verdade, mas conhecermos a verdade. Por quê? Porque somente a verdade de Cristo pode nos libertar, que é João 8,32. E esse verbo de João 8,32, meus irmãos, é no sentido profundo de você ter experiências com a verdade, de você focar na verdade, de você ter uma experiência viva, internalizada. Isso implica num conhecimento íntimo, aonde você dedicou tua vida em conhecer a verdade que é Cristo. E aí sua vida vai sendo transformada de dentro para fora. A gente não pode transformar a nossa própria vida. Nós precisamos estar nos pés de Cristo, na presença, na comunhão com Cristo, porque é isso que nos transforma de dentro para fora. Um ponto importante aqui é, olha só, Jesus, quando na oração do Pai Nosso, ele fala primeiro: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Olha muitas vezes como nós pensamos, ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou. Nós queremos viver santidade sem identidade, nunca vai dar certo, porque a ordem de Jesus é: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. A sua santidade, Pai, me santifica. Eu saber que eu sou filho de um Pai santo, poderoso,
essa relação íntima de conhecimento diário, é isso que nos transforma de dentro para fora. Então, conhecereis a verdade vos libertará, eu vivo permanecendo na prática, no envolvimento contínuo e não somente num contato de informação com aquilo que é os princípios e valores do reino. Mas eu mergulho nisso, eu me deleito nisso. Isso é a única verdade da minha vida. E quando isso é a única verdade da minha vida, a minha vida vai começar a ser transformada de dentro para fora. E a pergunta para nós aqui hoje é: o que Deus falou para você e você ainda não obedeceu? Pergunta para nós aqui, meus irmãos, qual decisão você continua adiando? Qual hábito, definitivamente, você sabe que não é de Deus para a tua vida e precisa morrer? Que pecado você continua alimentando? Que perdão você continua negando? Que passo de fé que Deus já falou para você dar, mas você não tem coragem? Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e ousadia. Porque muitas vezes nós não precisamos de uma palavra nova, nós precisamos obedecer à última palavra que Deus já nos deu. Então, para que a gente possa orar aqui, entenda uma coisa muito importante. Você pode ouvir 1000 mensagens bíblicas que vão te inspirar, mas entenda uma coisa, uma decisão obediente é o que vai te transformar. Não ficar ouvindo 1000 mensagens bíblicas. Então, a ordem de Deus primeiro Ele renova a nossa mente, depois Ele revela a nossa identidade. E por fim, essa identidade produz em nós uma nova forma de viver frutífera, porque o reino de Deus, ele sempre funciona e funcionará de dentro para fora. Se coloque de pé porque nós vamos orar. Sobre essa palavra. A pergunta de Deus para nós meus irmãos, o seguinte: o que precisa mudar dentro de nós hoje? Talvez não seja a localização, talvez não seja no seu casamento, a tua esposa, ou talvez não seja os relacionamentos que você está inserido, talvez não seja o teu chefe no trabalho, talvez não seja as pessoas da igreja ou a tua igreja, talvez seja a tua forma de pensar. Então comece a orar sobre essa palavra. Pai, nós te agradecemos por essa noite, porque é uma noite onde o Senhor está trazendo uma verdade, aonde nós precisamos se dedicar nessa verdade. O Evangelho é mais vivo do que qualquer filosofia, do que qualquer coisa nova que possa aparecer. Assim como Billy Graham disse, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, do que a notícia que vai sair amanhã. Nós oramos para que em nome de Jesus a nossa forma de pensar seja transformada. Nós não queremos ser as pessoas que estarão vivendo a mesma vida constantemente, porque o reino, como foi ministrado aqui domingo, é movimento. Nós queremos estar dentro do movimento que o Senhor está fazendo aquilo que é a sua vontade, sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso eu declaro uma renovação de mente, em nome de Jesus, uma certeza da identidade, e em nome de Jesus, para que a gente possa viver a estação que o Senhor tem para nós, de forma frutífera, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nesse momento a gente vai fazer um tempo de